E para comentar a medida provisória que altera as regras de tributação para as chamadas subvenções, recebemos o advogado em direito tributário Daniel Moretti, sócio do Fonseca Moretti. Tudo bem, doutor? Muito bom dia ao senhor. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Paula. Muito obrigado. Doutor, primeiramente eu quero que o senhor explique para a gente o que é essa MP das subvenções, nome muito difícil, e se essa medida vai colocar o Brasil em outro patamar em relação ao sistema tributário. Olá, veja só, primeiro é necessário desmistificar um pouquinho essa história, né? Quando se fala de MP de subvenções, parece que estamos falando de algo que é dado de graça ou de forma completamente desprendida de qualquer contrapartida para as empresas. Não é bem assim. O assunto que está em pauta são benefícios fiscais que os estados concedem para as empresas instalarem empreendimentos nos seus territórios. Vou dar um exemplo muito claro. Uma determinada empresa instala um centro de distribuições, uma fábrica ou qualquer coisa que o equivalha num estado X. E esse estado X, ao invés de cobrar, por exemplo, 18% de ICMS, cobra 3% de ICMS. Essa diferença de 3 para 18 é exatamente sobre ela que o governo está atuando para cobrar tributo, ou seja, é o governo federal cobrando tributos federais sobre uma não cobrança de tributo por parte dos estados. É a União, é o governo federal, cobrando diversos tributos federais sobre uma renúncia fiscal. Aí sim é renúncia fiscal, mas não da União, não do governo federal, dos estados. Essa discussão existe desde 1978 na prática. Ela passou por várias etapas no âmbito judicial, e agora, quando a coisa parecia arrumar para uma possível definição, o governo federal trouxe esta modificação do sistema que, na prática, vai fazer com que aquela empresa que não pagava tributos federais sobre aquilo que o Estado deixou de cobrar, essa empresa passe a pagar 43,25% de tributos federais e receba, daqui a algum tempo, um crédito fiscal no montante de 25%. Ou seja, na prática, essas empresas que foram para diversos estados e contam lá com benefícios fiscais terão uma oneração de 18,25%. Esse é o resumo dessa história. Agora, doutor, bom dia. Deixa eu aproveitar a presença do senhor aqui também para a gente repercutir a aprovação da reforma tributária e aproveitando a especialização do senhor na área do direito tributário, queria uma análise sobre o texto final que foi aprovado depois de tantos anos de discussões. A gente ouviu durante tanto tempo se falar sobre a reforma tributária, parecia algo tão distante que nunca seria aprovado. Finalmente veio a reforma tributária. Mas aí pergunto ao senhor, é uma boa reforma? Ela melhora o nosso sistema ou não? Ainda é muito tímida? A principal mudança, imagino, seja a simplificação, né? Durante toda a tramitação, pelo menos, os parlamentares destacaram isso, né? A redução da complexidade do sistema, que ficaria mais simples, o regime de pagamentos de impostos, mas em relação à carga tributária, mudou muita coisa? Queria uma avaliação do senhor, doutor. Vitor, nós só conseguiremos medir de verdade o tamanho da simplificação e se de fato essa simplificação acontecerá a partir do próximo ano. Por que é que eu digo isso? Porque o que foi aprovado com esse texto da emenda constitucional é uma espécie de um guarda-chuva que coloca novas balizas, novas diretrizes para a cobrança de tributos sobre o consumo. Tá? Mas é a partir de agora, com as leis complementares que vão ser produzidas no próprio Congresso Nacional a partir de 2024, que nós teremos o detalhamento daqueles pontos básicos que estão na reforma da Constituição Federal. E aí nós temos um grande problema, que é a falta de confiança ou a desconfiança com relação à manutenção de direitos dos contribuintes. Porque, veja, quando a reforma tributária, quando o texto que está sendo aprovado para alterar a Constituição diz que os contribuintes terão direito a não cumulatividade plena, por exemplo, aquela empresa que trabalha com comércio, ela compra um bem e revende esse bem. Então, ela teria direito, no momento de pagar o seu imposto pela venda, ela teria direito de descontar o imposto que foi pago quando ela comprou, tá? Historicamente, nós temos problemas no Brasil que mostram o seguinte:
A legislação infraconstitucional vem restringir, ela vem diminuir esse tipo de direito. Então, se as coisas caminharem a partir de 2024, no sentido de que essas diretrizes da emenda constitucional forem mantidas, eu penso que poderá haver algum tipo de simplificação. Esperamos que não haja essa tendência histórica que nós temos no Brasil de restringir direitos dos contribuintes. E quando a gente fala em simplificação, só o tempo também nos dirá se essa simplificação é real ou apenas aparente. Isso porque são extintos 5 tributos com a reforma tributária. São extintos o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. E são criados, os 3 principais tributos que são criados em substituição a eles, são exatamente a CBS, que vai ser cobrada pela União, o IBS, que vai ser cobrado pelos estados e municípios, e o imposto seletivo, que também será cobrado pela União. Mas haverá cobrança de 2 outros tributos, que é uma contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados, será cobrada pelos estados, e ainda haverá a cobrança de um IPI pela União para aqueles produtos que concorrem com produção da Zona Franca de Manaus. Ou seja, em número de tributos, nós estamos falando de 5 contra 5. Perfeito, Daniel. Zé Maria Trindade também participa dessa entrevista com a gente. Zé Maria, sua pergunta? Eu queria voltar, doutor Daniel, sobre essa subvenção. É um nome bonitinho, né? MP das subvenções. Isso é aumento de carga tributária. Toda extinção de subvenção significa aumento de carga tributária, né? Eu conversei com alguns representantes empresariais que estavam aqui em Brasília acompanhando a votação e havia uma grande preocupação pelo seguinte: primeiro, a medida provisória, ela quebra um contrato jurídico perfeito. Quando essas empresas se estabeleceram nos estados, o contrato e a situação era de subvenção, era de um imposto, agora é outro. E outra grande preocupação é a possibilidade dos empresários aí de que esta medida provisória seja usada para cobrar de forma retroativa impostos. Isso é possível? Zé Maria, você tocou num ponto que me parece fundamental, né? Quando uma empresa se desloca para um estado ou outro para instalar lá o seu empreendimento e contar como contrapartida com benefício fiscal, existe uma forma de contrato entre essa empresa e aquele estado. Na prática, o contrato entre a empresa e o estado X vai continuar existindo. O que muda é que que o governo federal passa a cobrar tributos sobre aquele benefício concedido pelo estado. Então, no final do dia, esse benefício pode se tornar desinteressante para aquela empresa. Não há mais sentido ela continuar naquele estado, porque ela vai ter uma carga tributária de tributos cobrados pelo governo federal tão grande que pode chegar ao ponto de anular aquela vantagem que havia na concessão da medida por parte do estado. Com relação à cobrança retroativa, esse me parece ser um grande defeito desde a primeira versão da medida provisória, antes dessas emendas que ela sofreu agora. Porque existe aí um passado muito discutível, né? E não concordo com alguns colegas que dizem que havia abuso por parte das empresas, porque havia aí e há uma divergência na interpretação de em quais situações deveriam ser cobrados esses tributos do passado. E essa MP, ela deveria, no mínimo, se ela pretende trazer uma tributação que até então não havia, ela deveria, no mínimo, convalidar, quer dizer, solucionar uma situação do passado e criar, a partir daqui, um cenário novo com segurança jurídica. Mas o que ela faz, nitidamente, é olhar para o passado e dizer: eu vou arrecadar com base nos fatos ocorridos no passado, tanto é que existe aí a possibilidade de resolução do passivo anterior com descontos. Então ela diz: eu vou arrecadar com base no passado e vou arrecadar também com base no futuro. Nós teremos, sem dúvida nenhuma, Zé Maria, um outro ponto de intensa judicialização daqui para frente com a edição dessa medida provisória, com a sua conversão em lei da forma como está.
E Daniel, você acredita que pode haver algum caso de alguma empresa acabar reclamando, já que algum benefício dela, esses benefícios que você mesmo citou, serão retirados? Paula, a reclamação vai se dar em relação àquilo que o governo federal passa a cobrar. A relação entre a empresa e o estado de Santa Catarina, o estado do Espírito Santo, o estado de Minas, o estado de São Paulo, qualquer outro, essa relação continua igual, ela continua como está hoje. Não há alteração nesta relação entre a empresa e determinados estados. A questão é aquilo que o governo federal passa a cobrar sobre aquilo que o estado deixou de cobrar na sua relação com a empresa. Aí sim nós teremos, sem dúvida alguma, inúmeras discussões judiciais. Zé Maria, mais uma pergunta. Sim, sobre uma arrecadação de 30 bilhões de reais, né? E um troco político ali, doutor Daniel, na aprovação da reforma tributária e da queda de vetos também, né? Houve uma troca ali. Há uma resistência no Congresso Nacional de aumentar impostos. Essa medida provisória representa aumento da carga tributária, não é? Efetivamente representa, José Maria. Essa medida provisória traz, na prática, uma cobrança de 43,25% quando você soma imposto de renda das pessoas jurídicas, contribuição sobre o lucro líquido, PIS e COFINS. Esses 4 tributos passam a ser cobrados das empresas que têm esses benefícios fiscais dos estados e que até então, para aquelas empresas que cumpriam as regras legais para ter direito ao não pagamento, simplesmente esse dever não havia. Tá? Então você tem no primeiro momento, no D1, uma carga tributária de 43,25%. Aí, se cumpridos forem alguns determinados requisitos, algum tempo depois essa empresa pode receber de volta um crédito fiscal de 25%. Então você vai ter logo na largada uma saída de caixa muito importante com uma recomposição futura de um pedaço dessa saída de caixa e que vai deixar ainda um buraco aí, uma diferença de 18% e 25%. Daniel Moretti, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, muito obrigada pelos esclarecimentos, falando sobre reforma tributária, MP das subvenções. A gente te aguarda aqui novamente. Muito obrigado, bom domingo. Até a próxima.